Chegamos, sejam bem-vindos ao nosso Pode Crer, o seu pod semanal que vai trazer para você muita coisa legal. E essa semana nós estamos com um tema muito bom, um tema que vai ajudar você, que vai ajudar também as pessoas que estão em busca de novas oportunidades, de recolocação no mercado, né? O que essa empregabilidade ela tem a ver com a relação dela com a espiritualidade? Hoje a gente sabe que o mercado de trabalho busca cada vez mais profissionais que tenham alto nível de inteligência emocional. E a inteligência emocional está diretamente ligada com a espiritualidade. Nós trouxemos aqui um convidado todo especial, né, Adila? Apresenta o nosso convidado. Então, nós estamos aqui com o Rodolfo. Seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado. E, por favor, você agora está com a palavra. Pode se apresentar gente, Rodolfo. De forma mais completa, falar a sua profissão, no que você está trabalhando, que é o motivo de você estar aqui hoje. Então, gente, muito obrigado pelo convite, estar aqui hoje com vocês. Me chamo Rodolfo Martins, atualmente eu sou psicólogo, sou formado, né, e atuo aí com a parte de recrutamento e seleção. Faço atualmente recrutamento e seleção estratégico, né, atuo aí com uma forma mais como Tech Recruiter, o Red Hunter, né, aquele caçador mesmo de pessoas. Olha aí. Caçador E atualmente, isso, é bem isso Show mesmo. de bola. Quando a gente pega essa nomenclatura, né, Red Hunter, o que é? Um caçador de cabeças, o que ele faz? E seria mais ou menos no isso literal, mesmo, né? Eu já imagino assim algo que é desafiador. Muito desafiador, muito. Os heads, né, como falam nas empresas, os heads são os manda-chuva, né, os cabeças, né? Isso, a gente precisa contratar aquelas pessoas que vão realmente ficar em posições estratégicas dentro da empresa. Olha aí. Então, por isso, tem toda uma estratégia para esse tipo de recrutamento e seleção, que é diferente do tradicional, que a gente está mais acostumado a ver. Exatamente. Né? E é um recrutamento mais difícil, né, de ser realizado também. Então, são pessoas assim bem específicas que também trabalham com essa área. Atualmente, nós não temos muito, né, esse profissional de recrutamento e seleção estratégico. É uma área que está crescendo também, Olha esse que tipo legal. de recrutamento. E hoje, atualmente, eu estou, né, na Kenzie Academy. É uma instituição aí de tecnologia. É, inclusive, também uma escola de tecnologia. É a melhor escola de programação do Brasil. A programação é uma... Parabéns. Isso, obrigado. E, assim, a programação, ela é uma área que está bastante em crescimento atualmente. A gente está precisando desses profissionais cada vez mais no mercado, inclusive após a pandemia. E se você aí também está assistindo hoje e tem um sonho de ser programador, gosta de tecnologia, Kenzie Academy é uma boa aí para você que está querendo entrar nessa área. Investe nisso aí, É hein? verdade. Não perde a oportunidade. Não é o futuro, é o agora. Exato. É O o futuro agora. já chegou. A gente falava isso há, sei lá, 10, 15 anos atrás, né? A gente falava sobre a tecnologia. Sim, brincadeiras à parte, é a realidade. De é bem como isso ia ser o futuro, e é o futuro mesmo, né? Você Essa área da precisa tecnologia. você precisa ter um conhecimento, né? Eu posso até falar como professora que, para mim, eu já tinha um conhecimento, precisei em algumas partes me aperfeiçoar, né? Para realmente, alguns pontos, ter o domínio para poder com a exercer vinda da aí. pandemia, né? Exatamente. Os profissionais que não tinham domínio sobre essa tecnologia tiveram que aprender na marra, né? Teve que ter essa resiliência, né, entre os profissionais, né? A gente tem que encontrar a tecnologia. E a gente também tem uma expectativa de que daqui a mais alguns anos todo o profissional saiba um pouquinho de tecnologia, porque ela está cada vez mais presente no dia a dia em tudo. Isso. Está presente em tudo. E, Rodolfo, como está o mercado de trabalho hoje aqui no Amazonas? A minha sensação, tá, é que a gente tem trabalho, a gente tem bastante emprego, a gente tem bastante vagas, né? Porque a gente vê pela rotatividade, né, das empresas. De repente, você contratou uma pessoa, investiu ali, treinou, aí do nada, 2, 3 meses, já vai para outra empresa, porque, entendeu? É isso ou eu estou aqui confabulando? O mercado está como? De certa forma, ele está bastante aquecido. Está aquecido. Algumas áreas estão mais aquecidas, né? Outras estão menos. Mas, principalmente nessa época do ano agora, a gente está com o mercado aí bastante aquecido aqui no Amazonas. Quais seriam essas áreas que estão mais aquecidas? As áreas atualmente mais aquecidas são as áreas de tecnologia. É um mercado que, após a pandemia, cresceu muito. Está bastante aquecido.
nós temos outras áreas também, áreas aí que exigem, né, mais formação, áreas a parte mais estratégica mesmo, que exige ali aquelas pessoas que vão ser líderes dentro da empresa. Essas áreas elas estão aquecidas, as empresas estão cada vez mais atrás de líderes que tenham, né, um grande leque ali de soft skills, background. As empresas estão cada vez mais ali em busca de profissionais bons. A gente tem muitas vagas realmente atualmente aqui em Manaus, mas o que falta na maioria dos casos são pessoas com ali a qualificação, com ali o perfil do briefing que Tem está a sendo vaga, pedido. mas não Mas tem, não as tem pessoas quem. não atendem aquela necessidade ali, né? Isso. Então, se você está em busca de oportunidade, ou mesmo se você está já atuando numa empresa, quer fazer uma transferência, um remanejamento, né? Seja de profissão, seja de empresa mesmo, fica bem ligado nas dicas que a gente vai falar hoje aqui, que são importantíssimas. Exato. Vamos lá, falando logo dessas habilidades aí. Algo que me chama muita tinha atenção. Eu tô algo com meu dedinho aqui, ó. Tu tinha algo relacionado a essa questão Estou da aqui com meu habilidade. dedinho. Fale lá, diga lá. Porque eu, como professora, né, eu dou aula para crianças, né, de jardim a quinto ano. Passei muito tempo entre quarto, quinto ano, e hoje eu estou no terceiro ano, né, dando aula. Então, nós buscamos trabalhar as competências e habilidades, né? Nós sabemos que habilidades todos temos, né? Eu, como professora, eu sei que eu preciso... tudo que o meu aluno traz, eu não posso dizer isso aqui não serve, não. Eu vou trabalhar, né? exatamente, vou trabalhar aquilo que ele já trouxe, né, de conhecimento, que ele já tem de vivência da família, do seu meio, e vou trabalhar aí as competências. Então, assim, quando nós começamos, né, eu fiquei assim super animada com o assunto, porque hoje, no estudo, né, eu, como professora, eu falo para os meus alunos, você precisa estudar, né? As pessoas precisam estudar, mas estudar como, né? Para quê? E nós acabamos de falar aqui, né? Um mercado aquecido, que tem espaço, mas não tem pessoas, né, que estão aptas a exercer aquela função, aquele... Então, eu Exato. queria que você, né, assim, falasse para a gente sobre essa questão das competências, né? Quais são as competências que seja nessa área da tecnologia, ou mesmo aquelas competências que um profissional, né, que não pode deixar de ter? De forma geral, as De competências... forma geral, que nós poderíamos assim, aplicar num currículo. Que né? vai chamar a atenção Que vai ali do chamar selecionador. atenção. E, claro, né, a gente não pode fugir daquilo que realmente seja real, que eu tenha como profissional a oferecer. Exatamente. Né? Porque não adianta, a gente sabe, você mais do que eu sabe, né? Que não adianta eu colocar ali e quando for na hora não ter o material, né, aqui para desempenhar como a empresa espera, né, como é o esperado. Eu gostaria que você abordasse um pouco sobre isso. A gente entra, né, numa questão aí, não só... a gente entra numa questão que vai puxar, de certa forma, uma outra, que é a questão de competência e conhecimento, né, que vai estar envolvendo ali também a questão de habilidades. Como é que isso funciona? Né? A gente tocou num ponto também muito legal, que é a parte de conhecimento. Né? Quanto mais você estuda, quanto mais você busca conhecimento, mais você também se conhece, você abre a sua mente para as coisas. E isso, né, te dá também a possibilidade de já saber, né, como você é, o que você quer para você. A pessoa, né, que geralmente vai estar ali em busca de conhecimento na fase ainda escolar, que está ali se conhecendo, está pesquisando sobre áreas. É interessante também, né, verificar, né, sobre si mesmo quais são as minhas habilidades, em que eu sou bom, em que eu não sou bom, eu tenho característica para que área. Isso vai ajudar bastante futuramente para quando você for, né, entrar no mercado também, né, porque as empresas elas vão exigir pessoas que tenham, né, certos perfis para cada tipo de área. E também a gente vai ter aí, né, habilidades, competências, cada pessoa vai ter de um certo tipo de habilidade, um certo tipo de competência. Cada área vai exigir também, né, certo As tipo suas de habilidade. específicas, né? E isso, cada área vai ter um certo tipo de habilidade, um certo tipo de competência. Se você está numa área que vai exigir um certo tipo de competência sua, né, é importante que você corra, né, atrás de desenvolver essas habilidades em você. Se você tem interesse numa outra área também,
né, Desenvolver essas outras habilidades também é interessante. Nessa área de que a gente está falando aqui sobre tecnologia, né, que eu acho que é a área que chama mais a atenção da juventude hoje, né? Quais são as principais competências para esse cara ganhar uma vaga? Para a área de tecnologia, a gente, né, busca muito pessoas que tenham aí as soft skills muito bem ali já alinhadas, né? Geralmente são pessoas ali que sabem, né, Precisa dominar. que não só dominar o conhecimento em si, O mas que técnico, tenha, né? né, mas que tenha ali capacidade de gerir tempo, de gerir Olha aí. produtividade. Inclusive, a área de tecnologia é uma área onde está mudando o mercado atualmente, as pessoas estão saindo do presencial indo para o home office ou para o híbrido, e no home office você precisa saber gerir muito Fazer bem o o seu time tempo. management. Uhum. Gerir tempo, gerir também a produtividade, saber, né, quais atividades você precisa fazer no seu dia a dia, Prioridades, né? e saber estabelecer prioridades, o que é prioridade, o que não é, o que é urgente, o que não é tão urgente. Essas habilidades, elas são super necessárias. E eu tenho amigos que trabalham com e-commerce, né, nesse desenvolvimento de buscador e tal, e eles trabalham home office realmente. E eles, por exemplo, ele viajou para outro estado, porque ele falou, como eu trabalho não presencial, né, home office eu posso trabalhar de qualquer lugar do Brasil, né? Ele tem as metas ali, ou seja, esse perfil desse profissional aí que está nascendo com mais força agora no pós-pandemia, né? É aquela pessoa que ela é bem disciplinada, né? Com certeza. Que ela vai ter que ser bem disciplinada, porque ela vai ter ali as metas, ela tem que entregar ali os resultados dela, né? No final do mês. Uhum. Não vai ter aquele lá supervisor, coordenador ali olhando, ali acompanhando, mas ele vai ter que saber entregar a meta dele, né? Isso parece Isso. muito com a gestão das grandes empresas, né? Google trabalha assim, né, com a meta, se você quiser ir lá descansar, tirar um cochilo, dormir e tal, né, você tem que entregar o seu resultado. Isso. O home office, ele traz essa possibilidade, né, de você trabalhar de qualquer lugar, de você trabalhar de uma forma mais flexível. Isso também traz, de certa forma, mais saúde mental para você. Isso entraria, literalmente, seria uma competência. Tu trabalha, né? em casa. Porque a pessoa pode adquirir. Tu trabalhou, né? em casa. E aí, vocês gostaram de trabalhar em Eu casa? gostei. Tu Em gostou? parte, eu gostei. Mas quando foi que eu gostei? Não foi de cara. Porque uma professora que se preza, ela gosta do presencial. É, que é a troca, né? Exato. Ali com o aluno, Porém, com o tempo, eu fui desenvolvendo competências que eu não tinha, que eram necessárias, que essa questão que ele acabou de falar, que entra no geral. Qualquer pessoa, eu tive que passar a gerir muito mais o meu tempo, porque o meu tempo reduziu. Principalmente se um professor universitário ou de pós-graduação, ou seja, de que graduação for, ele já precisa gerir o seu tempo online, porque lá atrás, em 2012, ou 2009, 10, 11, 12, não, 2013, foi quando eu fiz uma pós-graduação à distância, que não era ainda coisa do momento, não era. Eu simplesmente amei. Por quê? Eu pude ter autonomia para dia X, horário X, eu vou dedicar para isso. Disciplina, né? E eu tive que ter muito mais dando aula online. Então, com o tempo, eu vi assim, eu falei, olha aí como é interessante esse negócio. De um momento que você foi obrigado, porque nós fomos obrigados, né? Não tivemos escolha. É verdade. Né? Então, assim, o obrigado não no sentido assim, você... Não tivemos escolha, era o melhor. Entre ter e não ter, era melhor ter. Né? Então, você tem as ferramentas. Como que eu vou trabalhar essas ferramentas? Gente, literalmente, nós fomos para o livro online. Literalmente, com criança, você tem o tempo de atenção aqui, ó. Se o adulto é aqui, bota para mais reduzido ainda. Então, assim, você conseguir, em um tempo, ter a atenção dos seus alunos, né, para aquele conteúdo, exercício, tirar dúvidas, e no outro dia, e manter. Porque você não pensa assim,
com essa questão de estudar online, o leque também de como que eu posso usar a palavra mais adequada, não que você tenha que facilitar, mas automaticamente você tem que flexibilizar isso daí. E tem que Entendeu? dinamizar a questão, né? Tem que deixar mais Exatamente, dinâmico. exatamente. Então, isso foi me dando o quê? Novos horizontes para novas experiências que eu nunca tive no presencial. E, graças a Deus, foi positivo, Tudo foi... né? Eu não gostei muito da experiência home office, não, porque eu sou bem estressada quando eu trabalho. Não gosto de barulhos, né? Lá em casa queriam ligar a televisão, desliga que eu tô trabalhando aqui e tal. Era meio estressante pro pessoal, né? Tem essa questão do home office, né? Você precisa de um canto ali que você consiga, né, realmente e eu não fazer aquele trabalho. Eu não tenho um escritório lá em casa, né? Se eu tivesse um escritório, um local para me trabalhar, bacana, porque tem aqui uma mas sala. Não tinha. Eu usei aqui uma sala isolada, então eu tive essa facilidade também, né? E, Rodolfo, quais são as habilidades e competências que mais são pedidas pelas empresas e que os candidatos não têm? Que é difícil desse candidato ter. Quais são as habilidades ou competências que são mais difíceis serem atendidas aí? Comportamental é algo super importante de se ter, né? Você saber ter ali inteligência emocional e equilíbrio emocional é super importante, porque às vezes a pessoa ela tem um conhecimento muito bom naquilo, A parte técnica. ela tem um conhecimento legal, até a parte técnica dela, ela tem ali o conhecimento, ela sabe como faz, mas o comportamental dela no dia a dia de trabalho, ela não tem o equilíbrio emocional, não tem, né, não sabe ali, diante de um problema, gerir ele com inteligência emocional. Isso é algo que é bastante importante hoje, está cada vez mais importante e muitas pessoas às vezes não atentam a ter isso. E você acredita que está cada vez mais difícil de ter essa inteligência emocional? Vai de certa, ou não? De certa forma, assim, depende. Vou jogar aquele depende. Por que depende? Porque varia muito de pessoa para pessoa. É uma questão mais, assim, de subjetividade. Tem pessoas, né, que gostam, né, dependendo, tem gente com perfil mais dominante, tende a ser mais autoritário, e aí acaba, né, deixando, às vezes, de lado algumas decisões que, se fossem ouvidos outros lados, seriam melhores tomadas. E tem pessoas com outro perfil também que vão ali ouvir mais ali a questão, vão, né, ter ali às vezes uma liderança situacional, vai medir a solução conforme a situação, né? E às vezes isso é até melhor você ter nessa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional para você saber gerir conflitos, saber gerir as coisas também. Eu acho que isso parte bastante do autoconhecimento, né? Por exemplo, você fazer um DISC, por exemplo, é interessante para você saber, né, o seu perfil. Super interessante. Qual é o meu ver. perfil, né? E tu sabes que a gente tem vagas que a gente quer perfil X. Esse perfil aqui é para cá, né? Então, os selecionadores sabem, assim. E é interessante a pessoa, o candidato, saber qual é o seu perfil, né? Justamente para... Ou então, se ele quer ter outro perfil, ele buscar, né, essas competências, ele buscar essas habilidades também, que podem ser adquiridas, né? Que podem ser ali... Não quer dizer que você sempre vai ser assim. Você pode ser assim em algum momento, né? Pode ser Y no outro momento, outro quadrante, enfim. É importante, eu acredito, essa questão do autoconhecimento, né? Sim, sim. E a O gente DISC, também ele fazer a gente fazer uma terapiazinha também, né? Todo mundo precisa. Todo mundo precisa, né? Para se manter ali equilibrado, né? Para ter as tomadas de decisões, né, mais acertadas, né? Mais assertivas. Eu acho que isso é bacana também. Você consideraria essa questão da inteligência emocional, que no meu ponto de vista, mesmo que eu não seja... eu sou professora, né? Eu tenho meu ponto de vista com relação a isso, que quando se lida com pessoas diariamente, literalmente como eu, né? Digamos, numa manhã eu tenho contato com o aluno, muitas das vezes com o pai, com a diretoria e com os outros funcionários da escola, né? Então, são várias situações. Você consideraria, tipo, no meu trabalho, eu considero algo
extremamente importante, que não pode faltar, a inteligência emocional, né? E você considera isso algo fundamental para a contratação de um profissional, seja a área que for, ou você acredita que, dependendo da área, isso não seria... como que eu posso falar a palavra? Primordial. Seria algo primordial, digamos. É algo fundamental de se ter quando a gente faz, né, uma seleção aí de pessoas. Né, a gente recebe um briefing da vaga, a gente recebe também alguns testes para fazer, dependendo da vaga. Esses testes vão medir, né, questões comportamentais. Vocês fazem testes? Sim, tem bastante é testes importante. aí Eu adoro que a esses gente testes. faz. Inclusive, o DISC também é um teste, como a Nora falou, né, existe o DISC. O DISC é amplamente utilizado, né, para quando a gente quer verificar também questões de tendências de comportamento. Por exemplo, diz que ele vai te dizer se você tem uma tendência mais a ser uma pessoa ali voltada a pessoas, voltada a processos, voltados à entrega, à produtividade. O DISC ele também dá isso para a gente. A gente usa testes também para ver como é que é a produtividade da pessoa, como é que é o perfil comportamental dela, como é que é a gestão de tempo dela. Tudo isso a gente verifica também. Ou seja, eu acredito que esse tipo, né, essa forma de trabalho que você faz é para selecionar e não simplesmente para descartar, né? Até para você, às vezes a gente pensa assim, eu acho que eu não sirvo, né? Mas faz um teste, aí de repente, olha aqui, ó, teu perfil. É esse, você pode trabalhar nessa área aqui. Pronto, já se encontrou. Esses testes são muito legais, porque quando a gente vai vendo os testes, né? Porque eu vim de uma época que, tipo, a palavra teste é um negócio que assusta. Era terrível. A palavra teste automaticamente soa como eliminatório. Parece que o teste só serve e na realidade não. Não, né? O teste ele é apenas para dizer como é o seu perfil. O teste em si, ele não é eliminatório, né? Ele é apenas uma fase para a gente conhecer realmente como é que é aquela pessoa, como é que ele é o perfil. E posteriormente na entrevista, né, a gente vai procurar comprovar, né, certas questões que a gente vê no teste. E a seleção em si ela é mais, né, para você fazer aquele filtro de pessoas que tem ali, para você pegar aquelas pessoas que estão realmente dentro daquele perfil, daquele brief que você está pedindo. E com relação a perfil, cada pessoa vai ter um perfil para uma área. Então é super interessante você buscar conhecer qual é a sua área, né? qual área o seu perfil se encaixa melhor. A gente tem testes também que são aí, que dão, né, essa métrica de quais áreas você se encaixa mais. Se você quer conhecer também qual poderia ser sua área, né, você pode procurar um psicólogo, né, e diz que você quer fazer, né, ali um teste de carreira, que ele vai te guiar, né, nessas situações. No caso, tu sabe que o meu foi psicologia desde o ensino médio. E tu relutaste. Relutei, mas caí na não sexta. Vim para psicologia até que veio, né? Muito bem. Eu fiz esse teste aí. Sempre fazia um teste vocacional, né? Para ver qual era a nossa... Isso é algo, eu que trabalho com educação, essa informação é uma informação preciosíssima. Porque, infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas se assustam muito. E isso começa desde cedo. Não acredite que eu virei adulto, eu estou adulto, ou, né, numa determinada idade. Não, desde sempre. É um receio e, na realidade, as pessoas não deveriam ter medo disso, né? Isso é a questão do autoconhecimento. Exatamente. Né? Exatamente. Que te prepara para aquilo que você realmente é capaz. Né? E muitas das vezes eu fico aqui, né? Muitas das vezes nem feliz, né? Às vezes nem tendo a produtividade que eu poderia ter se estivesse na minha área realmente. Numa área que você gosta. Algumas escolas aqui em Manaus, inclusive, têm essa preocupação. Não sei agora dizer o nome da escola, mas eu sei que algumas escolas elas fazem isso de chamar alguns profissionais para fazer teste vocacional nos alunos. No meu fizeram. Muito lá joia. No IAN. Olha aí. Interessante. Fizeram lá e realmente deu essa área aí, que é uma área que eu me identifiquei bastante, né? E a gente falou bastante aqui sobre a questão do comportamental, da inteligência emocional, né? Do que é ali, da inteligência emocional. E isso tem muito a ver, sim, com a espiritualidade, né? Com essa preparação toda
da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, porque você vai levar ali para a empresa os seus valores, né? As coisas que você acredita. E as empresas têm as suas culturas organizacionais, né? E aí a gente vai ter que fazer a gente vai ter que fazer um casamento ali, né? Isso é importante também para você, Exato. candidato. Quando você for verificar uma empresa, verifica qual é a cultura organizacional dessa empresa, né? Se essa cultura organizacional, se esses valores combinam com os seus valores, né? Porque, por exemplo, dentro das minhas crenças, dentro da minha espiritualidade, existem locais que eu não trabalharia, né? Porque não tem nada a ver com os meus valores. E isso também é importante para a gente, né, Rodolfo? Rodolfo, fala para mim aí, qual foi a entrevista mais maluca, assim, que aconteceu? A entrevista, assim, mais inusitada que eu já fiz foi com um monge. Eu tava, né... Olha, que interessante. Foi super, assim, a gente chama de aleatório, né? Foi super aleatório para mim. Um belo dia, tava lá uma entrevista para mim fazer, entrevistar um candidato. E esse candidato, ele era monge, ele tava na Tailândia, na hora da entrevista, foi uma entrevista online que a gente fez. Ele tava em Bangkok, né? Ele tava falando que ele tava deixando o monastério, né? Para voltar para a carreira profissional dele. Olha aí. E eu aproveitei para tirar um monte de dúvidas sobre como é que era ser um monge, o que era. E ele foi me falando como é que era o dia a dia também. É um momento também que a gente aproveita para conhecer um pouquinho mais outras coisas também. E isso também ajuda o candidato a se soltar um pouquinho mais na entrevista também. Às vezes o candidato vem ali bastante engessado na entrevista. Nervoso, né? E a gente tirar assim, esse ponto, às vezes, que a gente vê um ponto assim, interessante nele, a gente joga e ele começa a se abrir mais. Né? Entrevistar um monge foi algo bem interessante. Foi inusitado. Legal, bacana. E quais são as gafes, né, que os candidatos mais cometem? As gafes mais comuns que os candidatos cometem, que isso é negativo ali na hora da entrevista. Acima de tudo, mentir. Às vezes o candidato, ele quer mostrar que ele é daquela área mesmo, que ele é daquela vaga. Ele vai mentir e aí ele vai mentir pra gente. Mas aí lá na frente vai ter uma pergunta relacionada com algo que ele já disse. Aí quando ele responde esse outro algo, ele acaba se entregando. Aí a gente percebe ali que ele tá mentindo naquela situação e aí a gente acaba tendo, né, que felizmente muitas vezes ter que desqualificar esse candidato. As entrevistas, né? Eis aí uma questão, né, que desqualifica. Essa é uma questão. Mentir, né? Isso, exatamente. Mentir desqualifica muito, gente. Tem gente que... sobre as suas... Às vezes as pessoas mentem sem mentir. Como assim mentem sem mentir? Eu fiz um curso lá muito tempo atrás, digamos que eu fiz um curso e eu cheguei até, digamos que eu fiz um curso de inglês. Cheguei até o avançado de inglês, lá em 2010. Eu não fiz inglês ainda, Maria. Inclusive estou buscando também, correndo atrás do inglês. Wizard by Pearson. Wizard, para quem quer inglês. Wizard by Pearson, meu amigo. Vai. E assim, digamos que você fez o inglês lá em 2010, o inglês assim como toda a língua, você precisa praticar. Digamos que em 2010 para cá você não praticou o inglês. E aí você já não fala mais inglês avançado. Você já tem um nível de inglês básico. Você tem um certificado lá da escola. Isso, mas aí você tem um certificado que diz que você é avançado. Então você chega lá, você coloca no seu currículo inglês avançado, você chega na frente do entrevistador e fala, meu inglês é avançado. Você tem o certificado, né? Aí o entrevistador vai falar, beleza, você tem o inglês avançado, vamos conversar um pouquinho aqui em inglês. Only English. Aí o candidato não consegue. Aí eu não colocaria. Aí ele acabou mentindo sem estar mentindo, né? Ele não tem mais o inglês como ele era para ele ter, mas ele tinha formação. O inglês para empresas, né, que é o inglês que é validado pelo TOEIC, que é o teste de proficiência, ele tem validade de 2 anos. Você, por exemplo, as empresas grandes, Samsung, Banco, HSBC, todos esses eles pegam, quer contratar um cara bilíngue, eles pedem TOEIC. Aí eles vão lá ver. E tem a validade lá de 2 anos, né? Porque se passar mais do que esse tempo, se você não praticar o idioma, até a gente falando em português, se a gente for para outro país e lá não praticar o português, você vai voltar sem saber algumas palavras. Você vai esquecer. Ainda mais um idioma que é completamente novo, inusitado para você, e você não tem a prática, né? Então, esse é um ponto bem importante.
E Sempre a manter dica que a gente dá atualizado, é que né? você realmente atualize, né? Quando você colocou reatualizar, as empresas, elas investem muito isso às vezes, em muitos casos, a maioria das empresas, elas investem nesses profissionais que estão dentro dela para que eles façam uma atualização, não só de inglês, como Ai, também cursos. isso é Tem tão cursos que bom. precisam ser atualizados, É. né? A gente tem aí, para quem trabalha com segurança do trabalho, com alguns cargos, a gente vai ter várias Que tem NRs que também. precisam, né, ser É, atualizadas Isso seria constantemente. também um ponto positivo no currículo, né? Você sempre está se qualificando, né? Estudando, Isso, sempre está se sempre atualizando, é algo porque já atualizando, interessante. pensou um né? engenheiro eletrônico, por exemplo, que se formou lá em 1980 Oi, e não tem nenhum oi, curso né? hoje. Nem serve mais, né? Porque também muita coisa muda, né? Muda todo o Os tempo, formatos de né? trabalho mudam Você tem constantemente. que estar todo tempo ali Exato. estudando, na verdade, né? Um dia desse eu estava vendo um rapaz que eu sigo aqui no Instagram, ele falou uma coisa interessante, que eu até estava falando para o meu filho essa semana, que ele investe 10% do que ele ganha na carreira dele. Ai, Então, ele já tinha não sei quantos mestrados, não sei quantas especializações, né? E ele falou assim, toda vez que eu já saí 3 vezes, já fui demitido 3 vezes de empresa. E eu nunca passo de mais de um mês desempregado. Porque ele tem um excelente currículo, ele investe. Isso é importante também, né, muito Com Rodolfo? certeza. Quando eu importante. estiver atrás de um talento que eu passar no LinkedIn e ver esse perfil, com certeza eu vou entrar em contato. Olha Ele aí. é muito show de bola. E ele escreveu livros, tem um monte de coisa. Ele é empreendedor também. Então, não para, né? Você tá ali no mercado, mas outra pessoa já vem, já capta, já leva e pronto. E a gente tem vagas, né, Rodolfo? Tem essas vagas. E às vezes eu acredito também que cada pessoa, cada indivíduo, você na sua área pedagógica, né? Eu na minha área de administração, querendo fazer aí uma troca, um remanejamento de profissão daqui a alguns anos. Mas dentro da nossa área de atuação, a gente tem que traçar uma estratégia. Exato. Né? Não é Sim, importante a gente traçar uma estratégia? com Dá um certeza. conselho aí para os jovens que têm 20 anos, estão começando agora, como é que eles vão fazer? Como é que eles vão traçar essa estratégia para a carreira deles, para deixar robusta essa carreira aí, para quando o Rodolfo passa lá no LinkedIn, opa, esse aqui é meu. Então, começa tudo pelo planejamento de carreira, né? Uhum. É necessário você ter um planejamento de carreira. Com estagiários, a gente faz muito a questão, né, de usar a ferramenta Smart. Algumas empresas, elas usam. Né? O que é a Smart? É você fazer um planejamento de como é que você quer estar daqui a alguns anos. E o que você vai fazer para alcançar esse objetivo. Então, você estabelece objetivos, né? Metas e objetivos, que também são coisas diferentes. Um é mais a longo prazo, o outro é Uhum. mais a curto prazo. E o que você vai fazer para alcançar esses objetivos? Eu quero me tornar o melhor engenheiro de tecnologia Uhum. daqui a 10 anos, ou 5 anos. O que eu preciso fazer até lá? Eu preciso estar com pós, com mestrado? O que eu preciso fazer nesse ano aqui agora? Eu preciso fazer um curso? Eu Interessante. preciso fazer um outro idioma? O que eu vou fazer primeiro? Vou primeiro Entendi. fazer isso, depois disso eu vou fazer qual? Vou fazer isso, vou fazer após o mestrado, até conseguir chegar lá. Eu acho, assim, avaliando de forma geral o mercado, por exemplo, aqui no Amazonas. Aqui no Amazonas é um estado, em Manaus especificamente, é uma capital que rola muito dinheiro. As pessoas têm emprego, têm Sim. essas ofertas de trabalho, mas eu sinto que as pessoas elas não investem nas suas carreiras. Exatamente. O que acontece em Isso Manaus? acontece, Rodolfo, ou Muito. isso é só a minha impressão? Não é impressão, é uma realidade atualmente aqui de Manaus. Aqui em Manaus é uma capital com muito emprego, mas o que acontece? Você divulga hoje uma vaga para produção, agora de tarde. Amanhã de manhã você tem mais de 1.000 pessoas. Você divulga uma vaga para liderança numa empresa, hoje. Amanhã você não tem ninguém. Sexta-feira você tem 2 pessoas. Porque a maioria das pessoas aqui em Manaus, elas realmente não investem na sua carreira. A maioria das pessoas saem ali do ensino médio.
tenho aqui o distrito, vou sair daqui, vou pegar um emprego aqui no distrito, vou ser uma produção. Só que isso tem validade, você vai ficar um tempo ali na empresa, você vai sair dela, mas tem outra, vou para outra, vou para outra. Mas aí você vai ficar sempre nisso, você não vai buscar evoluir, né? Às vezes é um questionamento que muitas das pessoas, os nossos jovens, não se fazem, né? Vou sair daqui, vou ter um emprego, mas eu vou querer ficar toda a vida nesse emprego, eu vou querer sempre ser essa posição, ganhar somente isso. Às vezes, né, é preciso você também ter um pouquinho de ambição com relação à sua carreira, de querer crescer, querer evoluir e ver o que é que você precisa para fazer isso, né? É algo assim que em Manaus tem muita vaga assim de liderança, de estratégico, mas faltam pessoas em Manaus que às vezes a gente tem que trazer de outros lugares as pessoas. Vagas que eram para ser de pessoas de Manaus, pessoas aqui do nosso estado, né? E a maioria, por não investir na sua formação, acaba, né, não tendo, né, essas profissões. E a gente acaba aí tendo um número muito grande de pessoas com profissões de produção e de liderança poucos. E não tem a prioridade, né? Por exemplo, eu trabalho na área de idiomas. Eu lembro que uma vez uma professora falou que os filhos, eles iam obrigados para a aula de idiomas, né? Aí, às vezes, ela se sentia até culpada. Poxa, né? Eles não gostam de ir, mas eu fico obrigando. E aí, quando eles cresceram, um foi fazer processo seletivo numa grande empresa, passou no primeiro teste, no segundo teste, no terceiro teste, no quarto teste ele recebeu uma ligação em inglês, marcando o dia, a hora e local da entrevista. Ou seja, só apareceu quem falava. Quem não falava não adiantou nada e chegou lá. E ela falou, né? E era sobre gestão de carreira essa matéria, inclusive, que eu estava assistindo. E ela falou que aquilo que ela achava que era um fardo para o filho dela no futuro, né? Isso foi uma coisa muito positiva. E, às vezes, eu vejo pais que eles não têm essa visão, sabe? Preferem investir em comprar um iPhone caro do que investir no idioma para o menino, entendeu? E prefere um jovem mesmo que está ganhando lá, ele está ganhando um salário mínimo, e ele não tem despesa com nada, não tem filho, não tem nada. Que ele pode investir na carreira dele, ele vai investir em tênis caro, ele vai investir em iPhone caro, entendeu? E não investe na carreira, não paga um curso. Ou pelo menos faz um curso que tem de graça. Exatamente. Né? E que eu vou dá um pouquinho além do que você está dizendo. Já começa desde cedo a não investir na própria qualidade de estudo. Porque é ok você ter dinheiro, pagar a escola mais cara, mas como que teu filho está estudando? Né? Qual a forma? Que é o que você acabou de falar. Você aqui traçou a linha ideal, mas só vai alcançar quem for disciplinado. Desde sempre, desde cedo. Foco. É uma questão que às vezes a gente foca muito no agora. A gente quer as coisas agora, a gente quer o melhor iPhone de agora, o melhor celular, o melhor tênis, mas a gente esquece que isso é passageiro. E aí, daqui a 2 anos, esse iPhone já não vai mais ser... Muitas das vezes até menos, né? Se for roubado, né? Isso. E se você tivesse investido aquele dinheiro ali num curso, você conseguiria facilmente comprar o que está em alta naquele momento, depois que você tiver aquela formação. Porque vai chegar esse momento. Se Exatamente. você investe na sua carreira, vai chegar esse momento. Porque investir na carreira é você investir em você. Sim. E o retorno vem com certeza. Vem todo investimento que você faz, todo esforço, no final, ele é válido, né? Isso é interessante quando você pensa, né, em focar em fazer cursos, em fazer o passo a passo ali. Curso de idiomas, ele é super primordial. Se você quer crescer, quer conhecer lugares, quer avançar profissionalmente, invista em idiomas, em inglês. Rodolfo, somente no inglês? Não, a gente tem vários idiomas atualmente que as empresas utilizam. Nós temos aí, né, o japonês também, que é um idioma, inclusive, que o distrito busca muito pessoas com esse idioma. O mandarim, né? Também. A tecnologia vem muito desses lugares. Não precisam pessoas que entendam esses idiomas. Alemão também, em alguns casos. Né, que tem bastante Nós temos muitas máquinas, né? também que são produzidas pelos alemães. Temos empresas francesas também. O francês, inclusive, é uma língua bonita de ser falada, que o pessoal diz, né? É elegante, sexy.
Então, invista também em qualquer idioma. Mas o único idioma que eu aprendi foi Libras lá na igreja. Não Invista no interessa, Libras também. invista. Invista em Tudo é Libras. importante. Porque o Libras também é interessante, porque as empresas elas também vão contratar os PCDs que falam ali, Sim. que são surdos, né? E você vai precisar ter alguém que fala em Essa Libras ali. habilidade. Então, invista Exato. também nesse idioma, Nossa, se que você puder. rico Uma isso. coisa Top demais. que chamou a atenção no meu currículo, eu fiz 5 entrevistas. Eu passei em 4 e 2 eu fui trabalhar, né? Eu só tive 2 empregos. Mas eu fiz essas entrevistas. Uma não passei, graças a Deus que eu não passei. Nas 4 eu passei, mas eu fiquei em 2 vagas. E o que chamou a atenção no meu currículo, em todas as 2 vagas que eu fiquei, foi um negocinho que eu coloquei lá embaixo, escrito outras habilidades. Aula particular de oratória. Em todas as 2 entrevistas que eu fui, primeira coisa que eles viram, olha, que interessante, você dá aula de oratória? Foi o ponto que chamou a atenção ali, diferenciado, né? No meu currículo, e foi importante para minhas 2 vagas da minha carreira, né? Que foi interessante, que chamou a atenção. Então, de repente, você tem ali algum conhecimento, alguma habilidade diferente, é interessante colocar no currículo, que isso sim. aconteceu comigo. Foi a diferença ali da seleção que eu passei dos outros candidatos, quando viram a oratória lá, entendeu? Isso fala muito sobre você e seu perfil. Sim. Né? Se você colocar ali as outras habilidades que você tem, isso fala muito sobre você. Né? Se você colocar ali, eu faço uma atividade que é... Digamos que eu faço uma atividade voluntária. Também é top. Olha que legal, ele legal. faz uma atividade voluntária, então ele tem, de certa forma, um perfil para ajudar pessoas. Então, ele compreende pessoas também. Sim. Olha que amplitude já deu no currículo É também. verdade. Você colocar uma coisa, coloquei ali a oratória. Então, a dicção dessa pessoa é boa, reuniões ela sabe se expressar bem. Então, olha a amplitude além daquilo que é possível ser enxergado também. E às vezes as pessoas têm habilidades legais, né? E diferentes, que elas podem colocar lá no currículo, né? Para fazer ali um mix, né? E a gente já está quase finalizando, mas antes da gente finalizar, eu quero pedir do Rodolfo, dá uma dica, Rodolfo, para as pessoas que vão participar de entrevistas essa semana, que vão participar de seleção. Quais são as dicas que você dá para que eles tenham sucesso ali na apresentação deles? Fala para essa câmera aí. Então, primeiramente você vai receber ali uma ligação marcando, né, ou entrevista ali o local. Primeira coisa que vai acontecer, você vai procurar uma roupa, né? Você vai, qual roupa será que eu vou? Então, acho que não pode com essa. Muito bolinha. A minha não posso. o interessante é que você evite roupas que sejam muito chamativas, né? Roupas muito chamativas é bom evitar. Adereços demais Agora, também. de verdade, gente, desculpa te interromper nessa roupa chamativa. O que seria? Porque Seriam roupas chamativas. O que seria Seriam essa roupa roupas com chamativa? muito detalhes de informação. Né? A pessoa vai ali, né, com uma camisa cheia de detalhes, às vezes coloca um blazer por cima também, totalmente cheio de detalhes, uma cor que não combina com a outra. Uns colarzão, já muita Isso. informação, né? E a roupa fala sobre você. A forma como você se apresenta já começa pela sua vestimenta, né? Então, você ter ali uma roupa, né? Que eu costumo dizer, uma roupa mais simples. O que seria uma roupa mais simples? Uma cor mais neutra, né? Sem muitos detalhes. Preciso ir para uma entrevista totalmente de paletó, de gravata. Se o teu cargo exigir que você ande diariamente assim, sim. Mas o ideal, né, é que você pode, né, ir de uma forma mais leve, mas não jogado também. Nada de calça rasgada, sandália, regata. Mais sóbria, Nada né? disso. Né? Você pode ir com uma roupa mais tranquila, né? Mas também sem tirar também a parte, né, técnica de você, sem tirar aquela questão que te apresenta de uma forma mais responsável. Né? Porque a roupa ela vai dizer muito sobre você também. Se você for bem arrumado, é perfeito, né? Todo mundo gosta de entrevistar uma pessoa que está ali bem arrumadinha. Não precisa ir totalmente social. Já é a primeira informação, né? Isso. É o primeiro impacto, né? Isso, já, a gente já vê ali, poxa, a pessoa tem uma boa apresentação. Já é algo interessante. Futuramente você vai para a entrevista, né? Você já escolheu sua roupa, você vai para a entrevista. Importante você não chegar atrasado. Saí ali de casa num horário que eu calculei que ia chegar, mas peguei um trânsito. E agora?
o ideal é que você Manaus avise. tem que ir antes, né? Isso, Manaus cada vez mais engarrafado, né? Então, o ideal é que você ali mande uma mensagem no WhatsApp ou então liga, diz que vai chegar atrasado alguns minutinhos, pra gente já estar preparado, né? Que você vai chegar atrasado. Agora, se você não avisar, já é um ponto negativo para você. É importante que você avise. Se você não puder ir, acontecer algum imprevisto, a gente sabe que a vida tem seus imprevistos, né? Então, ideal é que você avise, ó, não vou poder ir, vou chegar atrasado, mas justifique também o que vai acontecer, que a gente pode, né, verificar um outro dia, um horário também para você. Também chegou na entrevista ali agora no momento. Você não chegou atrasado, você escolheu uma boa roupa, a próxima parte é o contato com o entrevistador, né? É importante você manter um certo contato, né? Não de certa forma, né? Às vezes a pessoa vai manter o contato, não vou ficar olhando fixamente ali para ele, não vou olhar para o lugar nenhum, vou falar tudo que ele responder aqui. Eu fico já imaginando, por isso que eu Não precisa já fazer imagino isso. a Pensa cena. logo que é maluco, né, rapaz? Não precisa fazer isso. O ideal é que você tenha um bom contato, né? Ali você não precisa ficar olhando fixamente, você pode olhar para o lado de vez em quando, mas não ficar totalmente falando ali, Naturalmente, olhando pra né? cima, né? E isso, haja naturalmente. Tente agir naturalmente, a despeito do nervoso. Tente também ter postura, né? Postura é algo interessante também para você ter ali na entrevista. E além também, né, a postura em si, não é só aquele fato pessoal, tem que ter postura, então vou ficar aqui super reto. A postura vai além disso. A postura vai na sua fala, vai na forma como você conversa, como você gesticula, como você se Gesticula, né? apresenta. Isso tudo também, né, conta ali. E também, outra dica também, além disso, né, a gente já falou também aqui, é você tomar cuidado para você não mentir sem mentir, né? Colocar ali coisas que você realmente saiba no seu currículo também. E também, outra dica é manter ali uma boa conversa, manter uma conversa com uma pessoa, evitar a intimidade, né? Querer, às vezes, a pessoa quer agir naturalmente, mas ela acaba Querido. querendo ir para a intimidade, né? Falar informações demais. Uhum. Evita um pouquinho disso também, é interessante, tá? É importante que você tenha uma conversa ali, né? Que seja, de certa forma, formal ou ali próximo do que seria um formal. Não precisa também ser totalmente formal. Ah, eu vou começar a falar um português perfeito ali. Calma, não precisa disso também, né? Você pode manter uma forma ali um pouquinho mais informal, mas sem ser totalmente informal também. Você não vai chegar lá falando um monte de De gírias, né? gíria. Pelé, Zé, mano. O Amazonas tem várias Tá gírias, doido, né? é? É A gente doido, usa né? muitas vezes, a gente usa de Não forma sei o que no automática. balde. Tem que se polir um pouquinho aí, né? Isso, tem que se policiar também nessa questão também. Bacana. Show. E uma coisa importante também na parte de entrevista de emprego é você já ir confiante, né? Sim, a Não confiança é desanimar. importante. Essa confiança é importante. Você está ali pleiteando uma vaga de emprego, você está ali pleiteando uma mudança de vida, né? Uma mudança de carreira. Vá confiante, né? Acorde cedo, né? Faça uma meditação. Se você é religioso, faça uma oração. Converse com as pessoas que estão mais próximas a você. Exato. Olha, torce por mim, né? Vou fazer uma entrevista, que dê tudo certo. Eu já entrevistei uma moça que ela já entrou toda derrotada, assim, na entrevista, né? Com aspecto derrotado e tudo mais. E a gente conversando. Falei, você tá nervosa? Se acalma. Você quer um tempinho para se acalmar? Aí ela falou, né? Porque eu já fiz muitas entrevistas e eu nunca consegui passar. Isso é um peso para mim, para minha E família. aí já gera um sentimento Entendeu? de que não vai conseguir. De que não vai conseguir. Já entra com aquele peso, já entra com aquele fardo, né? E cada entrevista é diferente, né? E acaba que a pessoa, sem perceber, ela se autossabota. Sim. Era o que aconteceu com Cometeu essa aquilo que moça. você falou, né? Exatamente. Foi pro pessoal demais, né? Entrou num assunto que E isso, às vezes a pessoa já vem assim, não vou conseguir. E aí ela acaba se sabotando, né? Sem querer se sabotar na entrevista. O ideal, né, pra você, né, é que você vá com confiança, como a Mary falou. Como é que eu consigo essa confiança? É treinando. O ideal é que você Olha treine aí, ó. entrevistas antes. outra dica Eu vou importante. concorrer a uma Treino. vaga. Então, treine. O que que podem me perguntar? Olha que Vou pegar meu bacana. currículo aqui na mão. Não sei o que vão me perguntar. Vou pegar meu currículo aqui. Já trabalhei nesse lugar. O que que podem me perguntar? O que que eu fazer nesse lugar? O que que eu posso responder? Treine essas respostas.
sobre cursos. Fiz esse curso aqui. Será que vão me perguntar? E se me perguntarem, o que eu respondo? Esse curso era sobre isso, sobre aquilo, aprendi sobre isso. Então, você vai treinando e assim você vai pegando confiança. Né? Fale sobre você. Quem sou eu? Eu sou assim, assim, eu tenho as habilidades assim, assim, sou uma pessoa assim. E aí você, quando chegar na entrevista, você está mais confiante de você. Você já está mais preparado para as respostas. Possivelmente você dificilmente vai cair em alguma pegadinha. Você já sabe, né, como responder. Você está confiante sobre você, você está ali. Né? E também é importante você ter um pensamento de que pode dar certo, né? Você tem um pensamento ali, poxa, se eu estou dentro desse perfil, então pode dar super certo. Se eu fui chamado para uma entrevista, alguém já avaliou o meu currículo. E eu tenho chances reais de passar. Exato. E você tem que ir com essa confiança, você tem que ir com essa convicção. Essa confiança, essa convicção, ela vai fazer toda a diferença na sua entrevista. Toda a diferença lá na sua carreira. Com certeza. É ou não é, Rodolfo? Com certeza faz toda a diferença, porque quando chegar na frente do entrevistador, que o entrevistador vê aquela pessoa confiante de si, aquela pessoa que sabe ali o que está fazendo, o que está falando, isso é totalmente bacana pra gente, isso é algo muito legal, diferente de uma pessoa, né, que, vou tentar improvisar lá. Se der, o deu. que me perguntarem, se der, deu, né, como a Mary falou, vou fazer lá o que vier na minha cabeça. Você vai cair em pegadinhas, você vai, sem querer, você vai se auto-sabotar também, você já vai chegar lá com pensamentos negativos, você vai estar mais nervoso do que o ideal também, né, sempre o entrevistador, eu, por exemplo, eu gosto de manter ali um rapport, né, com a pessoa que eu estou entrevistando, deixar ela mais calma. Às vezes a pessoa vai chegar bem, né, nervosa ali, a gente tenta, né, deixar aquela pessoa mais calma, mais à vontade, né. Mas às vezes a pessoa, né, por estar ali no improviso, ela vai acabar se sabotando. Então é interessante que você treine entrevistas antes. Isso é crucial para você mandar super bem numa entrevista. Adorei. E, gente, não importa se você já recebeu 10 não, né? Cada entrevista vai ser diferente. Cada entrevista que você vai fazer vai ser uma oportunidade e vai ser no seu tempo, tá bom? Não se preocupa, pega essas dicas aqui que o Rodolfo falou. Preciosas, hein? Preciosas. Adorei. Tem muitos vídeos também bacanas que faz orientações legais. Estuda mais um pouquinho e vai lá confiante, vai buscar esse sim. E pode crer que vai dar certo. Você crê que vai dar certo? É isso aí. Primeiro você tem que confiar, primeiro você tem que crer para você ir lá e fazer acontecer. Então, para você que vai fazer entrevista de emprego, para você que vai fazer alguma entrevista interna também, né, que existem seleções internas dentro da empresa para uma promoção, vai lá confiante, coloca toda a força em cima desse processo que você vai conseguir sim. Tá bom? Muito obrigada. Usa todo o seu potencial, né, Rodolfo? Obrigada, Exatamente. Rodolfo. Muito Foram obrigada. momentos muito bons. É um assunto muito vasto, né? Acho que a gente teria que ter mais uns 2 ou 3 programas para a gente esmiuçar com mais detalhes. Tem sobre o currículo, né? Tem sobre o primeiro mês no novo trabalho, né? Todo esse processo ali que ainda faz parte da avaliação, né? Sim. Mas o nosso tempo hoje foi específico para isso. Então, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui conosco. Quero agradecer você também, né, Adila? Isso mesmo. E quem ainda não compartilhou o nosso vídeo, já compartilha, já manda pelo WhatsApp, marca no Instagram, manda para as pessoas, para os jovens principalmente, que precisam ouvir, Exatamente. tá bom? E não te esquece. Pais de jovens, né? Dá o teu like aí, já ativa o sininho, segue a nossa página no Instagram e no YouTube também, tá bom? Então a gente se vê na próxima semana e pode crer que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Confia! Tchau, tchau! Tchau.